Que a graça e a paz do Senhor venha ser sobre a tua vida, poderosamente, em nome de Jesus. Amados, dando continuidade, nós vamos continuar falando sobre a intercessão. Nós ainda no outro vídeo que nós fizemos, nós falamos a respeito da intercessão no livro de Gênesis. Abordamos alguns personagens e assunto para que nós pudéssemos estar compartilhando. Agora, hoje, nós vamos estar compartilhando sobre o livro de Êxodo. E nós vamos ter um tema, libertação para libertar. Ou seja, não tem como eu libertar alguém se eu não estou liberto. E eu quero dizer aqui que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes nós achamos que tudo aquilo que acontece no mundo, né, muitas coisas assim que são desajustadas, os problemas que acontecem hoje, Deus ele não perdeu o controle de nenhuma situação. E nós vamos encontrar isso ali no livro de Êxodo. Nós vamos ver que um fato que o Senhor ele havia predito, ele havia anunciado para Abraão. E para isso, eu quero ler no livro de Gênesis, no capítulo 15, e o verso de número 13 e o verso 14. Se você tem a sua Bíblia e quer acompanhar conosco, nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 15 e o verso de número 13 e 14, que diz assim: Então disse o Senhor, Abrão, saibas de certo que peregrina serás a tua semente em terra que não é sua, e servir-los-á, e vai estar vos afligindo 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grandes fazendas ou grandes riquezas. Nós vemos que o nosso Deus, ele havia antecipado a Abraão, falando para ele que a nação de Israel haveria de estar servindo por cerca de 400 anos. Nós vemos que o nosso Deus, ele trata de uma forma bem minuciosa, antecipando, né? Ele poderia, alguém que não tem compromisso, ele poderia não ter falado nada. Abraão já não ia estar vivo nesses 400 anos. Mas o nosso Deus, ele zela sobre a sua palavra. Então, o primeiro passo que nós precisamos ver aqui é que o intercessor, ele precisa conhecer bem a palavra de Deus. Ele precisa de ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque não existe libertação sem a palavra de Deus. Nós vemos que é a própria Bíblia, como nós disse ontem, Jesus, ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E o Senhor Jesus, ele também dizendo, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? O próprio Jesus. E a verdade vos libertará. Então nós vemos que a libertação, ela tem tudo a ver com a verdade, com a palavra de Deus. Não tem como ser liberto se não tem o conhecimento da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Nós vimos então que Deus ele antecipou falando para Abraão que a sua geração seria peregrina por 400 anos. Mas nós vemos aqui também que Satanás, ele de forma alguma, ele pode fazer algo sem que seja uma permissão de Deus.
sem que o Senhor ele tenha permitido que isso venha estar acontecendo. Ele não pode tocar em nada, não pode fazer nada sem houver uma permissão. E quando Deus ele permite isso, Deus ele permite com um propósito definido. O Senhor então ele permite, que é no caso que nós vamos estar vendo no livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo, nós vamos estar vendo aqui que todos os acontecidos para uma libertação. Lembrando que nós não estamos falando de um mundo natural, nós estamos falando de algo espiritual, de uma esfera muito mais elevada, que é essa que nós vivemos. Muitas pessoas, eles olham o ambiente geográfico de uma forma material, tocável, mas nós estamos narrando e falando, pegando o que está escrito, o que aconteceu, de forma literal, e nós vamos estar agora usando e de uma forma espiritual aquilo que o Senhor ele quer falar para nossas vidas continuamente, porque nós vemos que o livro de Efésios nos fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Mas como ser abençoado com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais? É porque nós somos espírito. A partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, agora nós somos espírito. Ou seja, nós temos liberdade espiritual para adentrar nas regiões espirituais em Cristo. Ok? E agora, eu quero dizer para você aqui, quem recebe a autoridade de Deus para libertar? No livro de Êxodo aqui, nós vemos que no caso é Moisés. Nós vemos que toda aquela trajetória de Moisés, o Senhor ele havia falado que levantaria um libertador. E nós vemos que desde o nascimento, Satanás ele usando pessoas, ele usando o rei do Egito para poder tentar destruir os projetos de Deus. Mas não tem como destruir aquilo que o Senhor, ele é o que rege, ele é o que determina, ele é aquele que dá as ordens, ele é aquele que tem a primeira e a última palavra, está com Deus e em Deus. E o Senhor, ele protege o menino Moisés. E Moisés, ele cresce então dentro do Egito, mas com um desejo no seu coração. Qual era o desejo do coração de Moisés? Que houvesse uma libertação para o seu povo. Porque Moisés, ele entende que ele é aquela pessoa que o Senhor quer estar trazendo uma libertação para a vida do povo. E nós vemos então que Moisés ele cresce e ele sai do Egito com uma dificuldade no teu coração. Gostaria de libertar o seu povo. Ele entende que ele faz parte desse povo, ele entende que ele se identifica com este povo. E a palavra de Deus, ela nos diz que Moisés, ele vai viver agora longe. Ele vai viver em um lugar agora, cuidando de ovelha, na casa de Jetro. E lá, Deus, ele vai tratar com a vida de Moisés. Deus, ele vai estar instruindo Moisés de uma forma espiritual, para que Moisés, ele fique da forma que o Senhor, ele quer. Porque enquanto Moisés, ele tinha todas as condições financeiras, todas as condições materiais para poder estar fazendo, não estava no propósito de Deus. Não estava à altura espiritual para que Deus ele pudesse estar usando. Mas depois que Moisés ele perdeu tudo, agora Moisés ele vai com uma frustração no seu coração. Talvez você pode estar pensando, eu gostaria de fazer o bem, era tudo de bom que eu gostaria de fazer, mas com os teus recursos, Deus ele não pode e nem vai estar fazendo algo que é para ele, que é para a glória dele. Porque quando nós usamos o nosso bem, quando nós usamos aquilo que temos, naquilo que nós sabemos dominar, o Senhor então,
ele não vai ser glorificado. Nós vamos estar usando a glória para nós. Mas quando nós não temos nada, então aí nós entendemos, eu não podia fazer isso, eu não tinha condição, a glória é para Deus. Então Moisés, ele perde tudo, vai lá para o Monte Horebe, lá Deus, então, ele tem um encontro com a vida de Moisés e mostra para Moisés. A libertação, ela acontece, então, na vida de Moisés. Que libertação é esta? Tira a sandália dos teus pés. Deus se revela para ele, no livro de Êxodo, no capítulo 3. Deus se revela para Moisés, no capítulo 3. No capítulo 4, o Senhor, ele continua falando com Moisés. Então, Moisés, ele tira a sandália dos pés. Moisés, agora, ele pega aquela vara que ele tem, ele solta no chão, se torna uma serpente, e o Senhor fala, eu vou estar usando Moisés. Você vai ser como um Deus para aquele povo, você vai estar pronunciando a palavra e eu vou estar executando. O que agora o libertador, aquele que foi libertado, agora ele sai como libertador. Ou seja, o líder, ele precisa ser liberto, ele precisa de ter a sua vida definida para que ele possa estar intercedendo. Ele precisa de ter o propósito, de ter a convicção para que ele possa saber, eu estou em uma missão. Qual é a missão? A intercessão. Ou seja, eu sou intercessor. Toda a igreja do Senhor, ela pode interceder? Toda a igreja é intercessora. Porque a Bíblia ela vai nos dizer, no livro de Pedro, que o Senhor ele nos chamou para ser sacerdócio santo. E o sacerdote o que faz? Ele intercede. Todos são intercessores. No livro de Apocalipse também vai dizer que o Senhor ele chamou para que nós sejamos sacerdócio santo. Então, toda a igreja, ela tem que ser intercessora. Porém, existe o ministério de intercessão. O ministério de intercessão vai mais além, vai mais no profundo. E é esse que nós estamos abordando aqui. O ministério de intercessão, que vai mais no profundo, que vai mais na raiz do problema e da situação, das dificuldades que a igreja, que a pessoa, as famílias, a cidade e a nação possa estar enfrentando. Então nós vemos aqui que Moisés ele tem uma patente espiritual, ou seja, ele é elevado por Deus como líder, e quando fala a respeito de patente, nós estamos falando a respeito de uma hierarquia de Deus para Moisés, Moisés para Arão e Miriam. Ou seja, uma patente espiritual. Ela segue então uma ordem, não é de qualquer maneira. Não é Miriam querer chegar em Deus, nem Arão querer passar por cima de Moisés, não. Existe uma ordem. O nosso Deus, ele é organizado. E nós vamos ver ao longo de cada uma destas palestras, de cada um desses estudos que nós tivermos passando, você vai ver o nosso Deus, ele em todo tempo organizando, ele orientando, ele colocando em ordem para que ele possa abençoar, orquestrar e administrar o seu povo. Amém? Então nós vemos aqui que nesse período do livro de Êxodo, nós vemos 4 períodos da história do povo de Israel. O primeiro período é o período do cativeiro, né, que nós abordamos o cativeiro. Por quê? Satanás ele procura sempre estar colocando o povo de Deus cativo, que é o caso de Faraó. Ele agiu de uma forma maliciosa, agiu de uma forma bem ardilosa para poder estar agora sujeitando o povo de Deus. E é justamente isso que Satanás ele procura estar fazendo com o povo do Senhor, com aqueles que são eleitos de Deus, porque ele vê que o povo de Deus vai crescendo, que o povo de Deus vai crescendo em graça, em sabedoria, vai prosperando, e ele não quer que o povo de Deus venha ter êxito na sua presença.
E o que ele faz? Vamos fazer deles escravo. Vamos sujeitar a eles. Mas Deus havia falado isso. E muitas vezes aquele povo não tinha ideia da promessa que Deus ele já havia feito para Abraão, que o povo ficaria cativo naquele lugar. Se você soubesse e entendesse a promessa pela palavra, por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Você soubesse a promessa que Deus ele tem para a tua vida, talvez você passaria a luta com muito mais esperança, com maior alegria no teu coração. Você estaria com um sorriso nos lábios, mesmo em meio à dor. Você teria motivo para poder estar se alegrando, sabendo Deus que fez a promessa para a tua vida. Mas o povo de Israel agora cativo. Pensa num povo que estava sofrendo. Todas as vezes Moisés ia lá, intercedendo pelo povo diante de Faraó. Ia lá e ele falava, eu não vou permitir, eu não vou conceder. E Deus falando, olha, eles não vão permitir, ele não vai conceder, eu vou endurecer o coração dele. Ou seja, Deus ele tem o domínio, então fique em paz. Intercessor, você quer entrar nesta batalha na presença de Deus? Você quer entrar neste processo de ser um intercessor na presença de Deus? Então, primeiro você tem que ter a certeza que Deus ele tem o controle, respondendo a tua oração, a tua intercessão ou não. Deus ele tem o controle. O controle está nas mãos de Deus. E tudo aquilo que acontecer está no controle do Senhor. E o intercessor, ele não pode levar para a sua casa o problema que acontece na batalha da intercessão. Você tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. Nós vemos que Moisés, ele a cada dia, ele orando, Moisés, ele intercedendo, indo lá, falar com o Faraó endurecia, e a cada momento, o povo agora começa a murmurar. Nem sempre você que é um intercessor, você vai ter aplauso, pessoa te abraçando e contando vitórias. Não, muitas vezes a ingratidão ela faz parte do nosso ministério. A ingratidão. E outra, o intercessor não é aquele que fica tirando foto, que está orando, que está dentro do quarto, que está na vigília. Não precisa. O intercessor, ele age entre ele e Deus. Nós vimos que Moisés, ele como líder de intercessão, Deus ele chamou ele sozinho lá no monte. Foi lá que Deus se revelou e falou, olha, eu tenho chamado você para isso. Então, você não vai ser visto. Muitas vezes você não vai ser aplaudido, muito pelo contrário, vai ser criticado. As pessoas vão murmurar. Não vai entender a maneira que Deus ele tem te chamado para este ministério. Mas você tem que ter a convicção de quem foi que te chamou. O segundo processo que nós vamos ver é o período da libertação. A libertação do povo. Tem que ter o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro sobre os umbrais. E agora, quando tem o sangue do Cordeiro sobre os umbrais, o Senhor ele vai mostrar a diferença de quem serve a Deus para aquele que não serve. E foi visto muito claro isso. O anjo da morte passou, o povo de Israel foi poupado, e naquele momento o faraó fala, deixa esse povo embora. E agora ele libera o povo para poder estar indo embora do Egito. Coisa linda a maneira que o Senhor, nosso Deus, ele trabalha. E a palavra de Deus, para se cumprir o que Deus falou com Abraão, diz que o povo de Israel, eles passaram entre os egípcios. E os egípcios, então, davam a sua herança, as suas fazendas, dava para eles ouro, prata, e eles saíram ali com um grande despojo para se cumprir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa.
Passados-se 400 anos, e o povo agora toma posse da herança, da promessa que o Senhor havia falado para Abraão. E nós vemos que agora, o terceiro passo que nós vemos, o terceiro período do livro de de Êxodo, o terceiro passo, nós vemos a disciplina. O nosso Deus, ele é um Deus que ele tem disciplina, ou seja, ensinamento. O Senhor, ele vai ensinar o povo a conhecer, a temer, a andar diante da sua presença. E quem tem essa responsabilidade? O intercessor, aquele que está sobre a responsabilidade que o Senhor tem posto na sua presença, né? Então, todos aqueles que vão estar intercedendo, todos aqueles que vão interceder têm uma responsabilidade. Mas o que tem o ministério de intercessão tem uma responsabilidade maior. E aquele que é líder da intercessão, a responsabilidade é maior ainda. Então nós vemos que ele tem que estar orientando, ele tem que estar ensinando para que o povo possa estar andando segundo o que está no coração de Deus. E o quarto e último passo é o período da legislação, ou o período da organização. Deus, ele colocando cada um no seu devido lugar. Então nós vemos que o livro de Êxodo, ele retrata muito uma batalha não entre Deus e o homem, né? Não entre Moisés e Faraó, mas entre Deus e Satanás. Não entre homem lutando com homem. Por isso a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra as potestades, principados, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Pensa nisso. Você é homem de Deus. E Deus, ele é espírito. E todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário ter essa convicção de que você é espírito. Todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário adorar a Ele em espírito e em verdade. Então nós vemos que temos que ser organizados, temos que ter uma disciplina pela palavra da verdade, nós temos que ser libertos na presença de Deus para outras pessoas ser libertas. Liberto de maus pensamentos, liberto da maldade, liberto de toda malícia, liberto de tudo aquilo que o mundo nos contaminou. Porque agora que nós nos aproximamos da presença de Deus, nós agora somos transformados em filhos e filhas do Senhor. E sendo filho e filha de Deus, toda maldade, ela tem que cair por terra, toda malícia, ela não pode permanecer na minha vida, não pode permanecer na tua vida, no teu coração. Porque o sangue de Jesus, ele passou na minha vida, passou na tua vida, passou no teu coração. Então, que esta palavra, você possa estar guardando ela na tua vida. Primeiro, você tem que ser liberto. Primeiro, você tem que ter uma libertação completa, para que outras pessoas sejam libertas também, para que a tua família, a tua casa, para que todos aqueles que você ama sejam libertos, tocados e alcançados pelo Senhor. Guarda esta palavra no teu coração e que você seja esse canal de bênção para toda a nação, para toda a face da terra, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue te abençoando de uma forma poderosa, em nome de Jesus.